Glória a Deus. Como é bom. Pode abrir para mim. Aproveita. Como é bom poder estar aqui mais uma vez, juntamente com a amada igreja. E eu me comovi quando Luana disse assim: não vamos se importar com as cadeiras vazias, porque se minha sogra estivesse aqui, ela daria testemunho daquilo que eu digo. Eu e missionária Michele, nós dirigimos um culto e foi uma batalha, uma luta que nós travamos e o Senhor nos deu vitória, né? Missionária Michele e Débora estão me acompanhando. É bom reencontrar minha amiga Raquel, a mãe. E eu olhava às vezes para as cadeiras vazias e eu sempre tive um certo pavor. Pavor, Rayane? Vou usar essa palavra. De quem diz assim: nós somos poucos, mas o que importa é a gente adorar a Deus. Irmão, eu com Deus no meu quarto sou maioria. Eu não consigo ver que eu e Deus somos poucos. Nós somos muitos. Existem anjos nesse lugar. Se Deus repousa em nosso meio, não pode ser pequeno, irmão. Então os meus olhos só veem cadeiras preenchidas. Os meus olhos só veem um grande povo. Porque o povo de Deus é um grande povo. Eu tinha que dizer isso, Luana. E então eu sou grata por estar aqui mais uma vez, hoje acompanhada da minha amiga, a missionária Michele, a Débora. É um prazer imenso poder estar aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 1. No meio dessa mensagem, eu costumo dizer que eu não sei muito contar testemunho. Eu não gosto de contar de uma forma persuasiva que faça você se comover e chorar pelo que eu passei ou pelo que me doeu. Eu não vim contar aqui um testemunho, mas um testemunho de alguém que sempre venceu porque teve Deus como Senhor das suas guerras, que nunca perdeu porque o Senhor é aquele que dá vitória aos seus. Então, vai ouvindo, eu não sei nem como encaixar isso na mensagem, mas vai dar tudo certo. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos. Eu lembrei da minha irmã ali, eu não podia deixar de falar grandona, irmão. Não dá não, filha, porque tu introduziu tão bem que eu estava ali quase falando grandona. Mas aí o Espírito Santo assim grudou, e agora eu lendo aqui sobre esterilidade, me veio ela na cabeça. Eu tinha que falar que Deus ainda vai te usar muito mais na face dessa terra. Eu não sei passar por você e fingir que não te vi. É maravilhosa sim. É grande no Senhor. As palavras fluíam com tanta lindeza. Eu não queria falar nada disso, eu queria ler. Mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Senhor. E quando é para ser canal de bênção, eu faço questão de ser a primeira. Tu é linda, não só à vista, porque é linda mesmo. Ô, loura bonita. É linda. Parece uma boneca, não parece? Parece. Até a voz é bonita. E quando abre a boca, melhor ainda. Eu vou continuar aqui. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora. Estava onde? Orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João.
terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, maravilhava-se de que tanto se demorava no templo. Saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha dito uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses, diga 5 meses, ela apareceu ou se ocultou? Termina para mim. Ela se ocultou dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Coloca a Bíblia no assento rapidinho. Curva a tua cabeça em oração. Se une a mim. Soberano Deus e eterno Pai, eis aí, Senhor, uma palavra que é sua, uma igreja que te pertence. Ó Deus querido, eu sou como barro na mão do meu oleiro. Faça como o Senhor deseja fazer. Se a tua vontade é curar, então cura. Se é libertar, então liberta. Se é restaurar, então restaura. Se é renovar, então renova. Ah, Pai, eu estou aqui disponível, Senhor, para ser uma fonte tua de água a jorrar. Faça como tu quiseres fazer. Cativa o nosso coração e a nossa mente ao entendimento da tua palavra. Não deixe a nossa mente se dividir ou se dispersar enquanto ela precisa se alimentar. Não deixa, meu Deus da glória, os problemas externos falarem mais alto do que a tua voz nessa noite. Não deixa os problemas que ficaram em casa, meu Deus querido, turbar a nossa mente ao ponto da gente não mastigar nada. Em nome de Jesus, meu Pai, cativa nossa mente, cativa o nosso coração ao entendimento da tua palavra. Assim eu oro crendo, Senhor, que o Senhor continuará falando conosco. Em nome de Jesus, a igreja pode tomar o assento? Amém. Tenham paciência comigo. Glória a Deus. Aleluia. O texto que nós fizemos menção, vou até ficar de olho no horário, porque a gente fala muito. Posso ir, Jesus? O texto que nós fizemos menção fala então de Isabel e de Zacarias, um sacerdote. Ambos eram casados, mas havia uma impossibilidade aos olhos humanos dentro dessa família. Eles não tinham filhos, mas algo me chama a atenção, que apesar de existir algo incompleto dentro dessa casa, existe um casal que, diante da incompletude que existe dentro da casa, decide continuar servindo de maneira irrepreensível. É alguém que olha para a casa e diz, ou pensa, melhor dizendo: eu posso não ter filhos ainda, eu posso não ter gerado, ou não gerar em nenhum momento, mas eu continuo servindo. É essa resposta que Isabel e Zacarias representam para a igreja até o dia de hoje. De alguém que serve a Cristo, independente das circunstâncias que ele está inserido, irmãos. As circunstâncias eram ruins, porque não ter filhos naquela época, nós bem sabemos, era uma vergonha.
Era como se a casa fosse um ramo seco. É como se a mulher fosse amaldiçoada. É como se essa casa não tivesse o favor de Deus sobre ela. Então agora imagina a condição de Isabel e Zacarias, que mesmo passando talvez por muitos ruídos que o cercavam, porque a verdade é que para falar bem são poucos, mas para falar mal existe uma fila. Olha então para Zacarias, olha para Isabel, que mesmo não tendo filhos, mesmo diante da incompletude, continua servindo. E alguém talvez está olhando em direção a essa casa dizendo: para que continuar servindo? Para que continuar caminhando? O tempo passa, nada acontece, porque tem gente olhando para a casa de servo, em que olhando a olho nu, nada acontece, e está dizendo: desfavorecido, amaldiçoado, ramo seco. Mas eles não sabem que o tamanho da espera é equivalente ao tamanho da promessa. Ai, irmãos, quando é grande, você vai precisar esperar um tempo, porque enquanto você espera, está sendo moldado para quando receber a promessa, não deixar ela correr pelos seus dedos. Então o céu não é aquele que te entrega uma promessa, te joga no meio da bondade que ele tem para te cercar e diz: agora se vira com a tua felicidade. Não. Ele sabe que nós não somos tão bons assim. Ele sabe que às vezes, no meio da bonança, a gente meio que se perde. Então ele é um Deus que te prepara para que quando você chegar no tempo da bonança, no tempo da frutificação, você não deixe o seu coração se envaidecer. Você não deixe o teu coração se contaminar pelas propostas intimistas que aparecem para você. É por isso que você precisa esperar. Porque enquanto espera, está aprendendo a abandonar o orgulho, foi dito aqui. Enquanto espera, abandona a vaidade. Enquanto espera, o Senhor está te limpando para tirar a prepotência, para no dia da bênção tu não pisar em ninguém, para no dia da bênção não passar por cima de ninguém, para no dia da bênção ter um coração grato, como foi dito aqui. E então o tempo passa, porque a Bíblia diz que eles já são avançados em idade. Alguém que está servindo há muito tempo. Porque estavam em pecado? Não. Porque a graça não estava sobre eles? Não. Não foi abençoado no tempo em que queriam, porque estavam sendo moldados para receber algo maior do que eles pediram. Você não entende o porquê pede algumas coisas e ainda não recebeu. É Deus te dizendo: é porque eu tenho algo maior e melhor do que um projeto seu. Você planeja uma coisa, projeta uma coisa, sonha uma coisa, mas se você sonhasse os sonhos de Deus, se as suas orações não fossem para que Deus cumprisse na tua vida os sonhos e os desejos do teu coração, apesar da Bíblia ser clara e dizer que Ele veio para te dar o fim que tu desejas. Mas e se as orações mudassem e elas fossem então: Pai, já que o Senhor é quem manda no querer e no efetuar, por que não deposita no meu coração os teus sonhos? Por que não deposita no meu coração os teus projetos? Os meus são grandes para mim, diante dos meus olhos. Mas quando eu observo Deus cumprir algo que é dele, para mim, eu observo que eu não tinha capacidade de sonhar tão grande. Eu percebo que eu não tinha capacidade para planejar algo tão grande. E então eles já são avançados de idade, a promessa não se concretiza, a resposta de oração ainda não chegou, mas tem um casal servindo a Deus de maneira irrepreensível. Decidiram agradar ao Senhor. Decidiram honrar ao Senhor com a sua vida. É não ter resposta atendida, mas eu continuo adorando. É não ver o milagre acontecendo, mas eu continuo servindo. É estar ferida na guerra, mas eu continuo orando.
É não saber quando a resposta virá, mas não desistir no meio da caminhada. Irmãos, quando eu vejo esse casal servindo de maneira irrepreensível, lógico que cada uma tem a sua história, mas era impossível não meditar na minha, porque esta é a função da palavra de Deus. Enquanto você medita na palavra dele, algo seu vai sendo tirado, algo dele vai sendo colocado. E então, meditando na minha vida, eu falei: Senhor, eu não estou aos pés dele não, seria muita vanglória dizer isso. Mas eu diria que existe uma semelhança entre eu e a vida de Zacarias e Isabel. Não sei o que eles passaram, não sei as dores que eles sentiram, mas eu sei que também tive as minhas dores. Sei que também tive minhas guerras. Tentarei falar disso o mais breve possível. Quando criança, fui rejeitada pelo meu pai. Morava com a minha tia, enquanto a minha mãe precisava trabalhar para me sustentar. Minha tia morre quando eu tinha 11 anos de idade. Fui morar com a minha mãe. Minha mãe conhece um homem, coloca em casa, me trata como filha. E como eu não tinha figura paterna naquele momento presente na minha vida, então vi nele uma figura paterna. E ali ele foi me tratando como filha e eu o tratando como pai, gostava da nossa convivência. O tempo passou, eu fui crescendo. Quando tinha por volta dos 15 anos, um relacionamento tóxico aconteceu dentro daquela casa. Meu padrasto traía minha mãe, todos os finais de semana dormia na casa da amante e nós dormíamos sozinhos. Não só isso, mas algumas coisas que são detalhes para um outro momento, não agora. Em que eu vivi, não abusos ao ponto do toque, mas não desmerecendo, porque todo abuso é abuso. Não importa se é no olhar, não importa se é numa conversa, não importa se é numa passada de mão no braço, não interessa. Abuso é abuso. Eu vivi um abuso não consumado, mas que existiu e que foi dentro daquela guerra aonde eu comecei a buscar o Senhor. Numa família onde quase ninguém servia a Cristo. E quem serve vai à igreja de vez em quando. E então o Senhor me chamou. Não vou dizer que fui eu que caminhei, mas foi o Senhor quem me escolheu e me trouxe. Porque Ele disse: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E um dia Ele me escolheu. Olhou uma casinha lá na rua José Petri, 129, onde eu morava antes de casar. Falou: quero você, tá aí. Fui para um culto com as amiguinhas, tinha volta por volta dos 17, hoje eu já tenho 28, daqui a algumas semanas 29. E o Senhor me chamou com 17 anos, fui com as amiguinhas, que a gente ia para Jesenha, para as festas, saída. Falei: não quero não, elas já estavam muito envolvidas, mas eu não. E elas insistiram para que eu fosse, eu fui. Chegando lá, tinha um culto e tinha muita gente naquela igreja, muita. E o homem, o pastor que estava pregando naquela noite, disse assim: entrou por essas portas uma menina, e não é ela que vai aceitar Cristo, Cristo está aceitando ela hoje. Eu pensei: não sou eu? Não estava sentindo nada. Falei: não sou eu. Aí minhas amigas olharam para mim e falaram: não sou eu. Elas já estavam tudo envolvidas. Falei: não sou eu. Quero continuar indo para a festa, quero continuar saindo, sou nova. E aí, pois bem, ele foi lá na cadeira me buscar. Ele me buscou, ele não perguntou: você quer aceitar? Não, eu nunca tive escolha. Ele me pegou pela mão e me trouxe até o altar. E ali eu comecei a marchar, só não falei em línguas. Acho que era muito cedo para isso, né? Mas a bicha marcha. E era incontrolável. Eu falei: que negócio é esse? Não estava sentindo nada. O culto inteiro sem sentir nada. Sem nem vontade de estar ali. E o Senhor me pegou. Nunca mais consegui ir lá para fora. Pois bem,
servindo ao Senhor, minha mãe dizia, chamou meu pai e disse: leva essa garota para sua casa, essa menina é beata, só quer ficar na igreja, ela vai no banheiro de igreja, nem em casa ela gosta muito de fazer, mas nessa igreja, misericórdia, era assim. Em casa não tinha muito prazer não, que vergonha, né, tem que começar em casa. Mas em casa não tinha muito prazer não, mas eu gostava de ir para a igreja. O pastor saía para servir algumas crianças carentes, eu queria ir junto. Entrava numa boca de fumo lá perto de casa e eu entrava junto. Ia para as casas orar e eu ia junto. Tudo eu estava junto, tudo estava junto. E minha mãe falava: leva essa garota para tua casa que está beata. Nem mais minha filha, eu não vejo ela em casa. Brincando, claro que não mandou. Passando o tempo e os abusos dentro de casa, foi ali que eu desenvolvi uma vida de oração. Uma vida de oração começou no meio da guerra, porque eu orava continuamente: Senhor, tira esse homem da minha casa. Minha mãe tinha uma história conturbada com ele, e eu descobri anos depois que ele era um homem casado, e ele dizia que ele era solteiro para minha mãe. E depois de algum tempo, a esposa dele encontrou o telefone da minha mãe, ligou, mas a minha mãe já estava envolvida, ela não era cristã, havia uma dependência emocional sobre ela. E eu em guerra: tira esse homem da minha casa, Jesus. Minha mãe ia trabalhar e eu fazia vigília. Tinha dia que eu não dormia, que o tapetinho que existia no meu quarto era só lágrimas. Talvez desse para torcer e sair água. E eu falava: tira esse homem da minha casa. Era a minha oração: tira esse homem da minha casa. Me proteja, não me deixa ser tocada por esse homem. E eu vivia a minha vida de casa em casa, porque eu tinha medo dele, então eu quase não parava em casa. Quando eu não estava na igreja, eu estava dormindo na casa de uma prima, na casa de uma tia, na casa de uma amiga. Por fim, com 19 anos, minha mãe aparece doente. Já estou caminhando para o fim desse testemunho para a gente continuar na palavra. A minha mãe aparece doente, eu tinha 19 anos de idade. Tinha acabado de completar. Novembro e dezembro, minha mãe veio passando mal. E eu alertando: vamos ao médico, vamos ao médico. Não vou, não gostava, tinha medo. Ela: e se eu descobrir alguma coisa grave e não durar tanto tempo? Eu prefiro não descobrir e durar mais um tempinho. Eu falava: não, mãe, a gente precisa ir. De repente, não é nada grave, tenha jeito agora, não. E ela lutava para que não fosse. E assim fez, não foi. E quando chegou em junho, de janeiro, onde houve uma piora, até junho. De janeiro, quando ela descobriu ali, na verdade, acho que foi em março, o momento em que ela descobriu o HIV. Uma facada no nosso coração. Tinha vindo da igreja, minha avó que acompanhou ela até o hospital. Era 4 horas da manhã, minha mãe atravessa chorando. Mamãe não pode mais compartilhar com você nada. E eu falei: por quê? E ali ela contou. E então, foi muito difícil, porque tem pessoas que hoje descobrem e então permanece firme, de pé, resistente, como foi o caso da minha avó, que eu já prossigo. Então, mas a minha mãe não, ela era muito sensível e ela dizia: prefiro morrer. Deus sabe que eu prefiro morrer. Eu não quero passar por essa humilhação de ter que conviver com isso por anos da minha vida. Eu quero ser levada, ela deixou claro. Passou alguns meses, ela teve um sonho, e nesse sonho ela teve, na verdade, uma revelação aonde ela estava indo. E ela veio se despedir de mim. E falou para mim: filha, a mamãe está indo. Eu tinha 19 anos. E eu: não, que isso, está muito cedo. Você só tem uns 42 anos, que isso? Não, para de história. Tem muita coisa, dá para você viver. Ela: não tenho mais. Mas você e seu irmão estão bem criados no caminho certo. Eu fiz a coisa certa. Então, não tem mais criança aqui. Eu tenho certeza que você vai levar muito bem essa vida. Você é até mais madura do que eu aqui. Você é a mãe e eu sou a filha. Aqui é você que me dá conselho, é você que ora por mim. E ali eu chorei, choramos. E quando foi na outra semana, ela se despediu de todo mundo. E ao se despedir, minha avó disse: chama alguém para orar.
Eu dizia, não, ela está precisando ir para o hospital, ela está ruim. Então, meu pastor da época veio até a minha casa, colocou ela dentro do carro e ela já tinha morrido. Dentro de casa. Então, chegou lá, já tinha parado tudo. Não choro de tristeza, calma. Porque depois disso a gente se desenvolve muito. Para o céu, a gente não perde nada. A gente chora de saudade, mas não mais de tristeza. E aí depois de 2 anos, eu questionando, Senhor, tinha tanta gente ruim para tu levar, tu levou minha mãe. Aí ele disse assim para mim, tu lembra das tuas orações? Tira esse homem da minha casa. E eu disse, lembro. Ele disse, você nunca teria paz se ela não fosse, porque ela nunca teria coragem de tirá-lo. E era real, porque foram anos sem saber o que era viver uma vida em família dentro de casa. Por fim, eu entendi ali o que Cristo falou comigo, Ele me tratou, me sarou e ficou tudo bem. O tempo passa, me caso e 3 dias depois, a minha avó então é acometida de um câncer de mama. A avó, a única que eu tinha agora morando dentro dessa casa, porque ela morava com a minha mãe, mas só estava em casa aos finais de semana, porque ela trabalhava fora. E então 3 dias depois do meu casamento, um diagnóstico. Falei, e agora? Ela é tudo que eu tenho. Vai levar também? E o Senhor dizia, não, agora não. Por onde eu passava ministrando, não abandonei um dia, todas as vezes em que Deus me deu a oportunidade de mencionar o nome dEle, de falar em nome dEle. Todas as vezes eu quis aproveitar muito bem com tudo que eu sou. E na prova, na luta, a irmã ali falou, estou na prova. Eu falei, Jesus, crente não sai dela. A gente sai de uma e entre outras, Jeová. Por quê? Para quê? Para ser moldada, irmão. Eu olho para mim, eu olho para a rainha de 10 anos atrás, nem se compara. E aí, graças a Deus, hoje nós atravessamos esse vale por 2 anos. Ela então já está curada, glória a Deus, retirou a sua mama e por isso é importante esse culto aqui. Se toque, é uma maneira de se prevenir, se conheça. No menor sinal de alerta, não hesite, procure um médico. Graças a Deus deu tempo. Mas e se tivesse uma metástase? É claro que nada é impossível para Deus. Mas há negligências que são humanas. Deus quer que a gente tenha mais tempo para exercer o chamado. Mas para ter mais tempo é necessário não cuidar só do espiritual. Não sermos cristãos habitolados, onde tudo é só igreja. Eu amo igreja, viemos conversando que a gente ama. Se pudesse morava lá, botar uma cabana. Mas a gente precisa ter um tempo para cuidar da saúde. Precisa ter um tempo para procurar um psicólogo, um neurologista. Sabe por quê? Não preciso, precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo tem uma guerra, uma luta, algo que ainda não superou. Diz que superou, mas ainda sangra. Diz que não dorme mais, mas no quarto de porta fechada não sabe pensar em outra coisa, senão no passado que ainda te massacra. Por quê? Porque não se permite ser tratada. Seja tratado, o Senhor diz para nós. Se permita. Abandone esse pensamento egoísta consigo mesmo, de que você não precisa, nós precisamos. Porque se Deus deixou na terra um homem com conhecimento sobre a mente, existe nele, nem que seja 10%, algo que pode auxiliar na tua vida. Auxiliou na minha.
Porque você acha que com esse trajeto todo de vida, estressante e turbulenta, eu fiquei normal? Dá para ser normal? Não dá para ser muito normal, né? Não dá, pode rir, não dá para ser normal, não sou normal. E aí, minha filha, tive um surto psicótico, não dá para ser normal. Desmaiei, perdi a mente, há 5 anos atrás. 7 anos atrás. Estava normal, indo para o meu curso, de repente, desmaiei. Quando volto onde eu estou, quem sou eu? O que eu faço da vida? Sei lá. Me socorreram, me levaram para o hospital, tomar 3 remédios por dia, de manhã, de tarde, de noite, óbvio. Uma história de uma mulher de 70, tendo 28, normal, né? O processo de doido. Caí para levantar, glória a Deus. Cheguei lá, os médicos disseram, deve estar com esquizofrenia, amnésia. Toma remédio de manhã, de tarde, de noite. Eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Pessoas me davam banho, me davam comida na boca, eu sei lá o que era a minha vida. Estava em estado vegetativo lá. Tinha força para nada, nada. Eu só olhava, eu não conseguia distinguir nada, só vegetava. E aí durante um mês assim, no mês do meu aniversário de novembro, há 7 anos atrás, enquanto eu planejava uma festa, porque eu amo, sou festeira. E então, aconteceu. 5 anos foi o tempo de tratamento. 1 ano com a perda de memória, 1 mês. E aí depois de 1 mês, tomando remédio, aí veio a depressão crônica, aí veio o transtorno de ansiedade generalizada. Quem aqui já teve sabe que loucura que é um transtorno de ansiedade, irmão. É uma inquietação, um peso, um negócio, dá vontade de sair do corpo, sair correndo ali na rua. E toma remédio daqui, toma remédio dali, cuida da alimentação, vai para academia. E Débora corre comigo na rua para ver se extravasa. Uma loucura. Mas estou aqui. O que tu fazia, Raia, nesse meio tempo? Quando a memória voltou, o Senhor me chamou. Para quê? Para pregar a sua palavra. O Senhor não podia ter chamado quando a mente estava boa? Por que Ele chama quando a mente se esvai? Aí eu conjecturo Deus dizendo assim para mim, claro, não me quis. Rebelde vai querer agora no processo. Por quê? O Senhor já chamava e eu dizia, isso não é para mim. Enquanto muita gente disputa microfone, eu corro dele. Eu vou embora. Minha vontade é nem pregar, porque eu tenho nervoso. Eu tenho. Tremo todinha. É terrível. É uma guerra. Eu falei, ai Débora, minha boca seca. Tu acha que é fácil? Pelo amor de Deus. Fora que quando você assume a tua missão, é bomba atrás de bomba. É chumbo grosso e granada. Oh, meu Deus. Eu falei, Senhor, nem te pedi isso. Enquanto tem gente te pedindo, eu quero ministério, eu falei, nem queria. Mas Deus é tão bom que Ele te dá o que tu nem pediu. E tu acha contentamento em uma coisa que tu nem queria viver. E aí, quando assumi a missão, falei com Michele no carro. Contentamento é a palavra que eu uso. Eu só vi utilidade na minha vida quando me vi sendo útil para o reino. Eu só me vi com utilidade na vida quando decidi obedecer. Então viva de maneira irrepreensível. Eu falhei nisso, porque eu corria. Zacarias não, estava lá, caminhando. Mas de uma maneira ou de outra, eu não conseguia mais me distanciar da casa do Pai. Com toda a guerra que tinha, quando enterrei a minha mãe, no mesmo dia, era um domingo, eu atravesso pelas portas da igreja arrumada, o pastor olha para mim e diz, tá doida? Por que não ficou em casa? Eu falei, tá de brincadeira. Meu repouso tá nos braços do Pai. Em casa eu faço o quê? Me mato, tiro minha vida, acabo com a minha história, Eu acho um refúgio na presença do Pai. Tem gente dizendo para você, cultue em casa. Eu digo, cultue em união. Sabe por quê? Sozinho nós estamos vulneráveis, mas juntos nós somos mais fortes.
Então, voltando aqui, de maneira irrepreensível, tá ruim, mas estou servindo. Estão falando da minha casa, mas continuo servindo. Não tem filho, não tem criança chorando. Sou sacerdote, sou marido, sou filho, mas não sou pai. Ah, que luta. Incompletude. Sobre coisas que nós não temos. Sempre tem alguma coisa que a gente não tem. Mas eu vim aqui profetizar na tua vida. Que aquilo que você ainda não obteve não seja motivo para paralisar você. Aquilo que você ainda não obteve não seja motivo para calar a tua voz. Aquilo que você ainda não recebeu não seja motivo para te colocar dentro de uma caixa. Mas que você aproveite o tempo da espera. Viva o teu processo. Não atropele o que Deus quer fazer na tua vida. Quantos já quiseram? Quantos? Você pode imaginar. Já chegaram para mim dizendo: eu vou te indicar em tal lugar, eu te coloco lá. Nunca me empolguei com isso. Minha agenda não é aberta. Minha agenda, eu só entro aonde Deus quer que eu entre. E aonde Ele entrar comigo. Porque se eu estiver sozinha, não quero ir. Não me faça nem sair de casa. Minha agenda é seletiva. Por quê? Vanglória não. Porque o Pai já não entra mais em qualquer lugar. Porque Ele não habita em qualquer templo. Porque Ele não faz morada aonde a única verdade não é a sua adoração. Então, irmãos, eles continuam diante dos mandamentos e preceitos do Senhor. E houve um sorteio, porque apesar dele ser sacerdote, ele não tinha essa facilidade para chegar num templo e prestar um sacrifício e oferecer um incenso. Existia uma ordem, existia um sorteio, existia algo a ser escolhido, existia muitos sacerdotes naquela época. Irmãos, tu acha que isso aqui foi coisa do acaso? Ah, caiu em Zacarias do nada. Ah, que do nada. Deus já tinha preparado o cenário para que Zacarias vivesse algo novo. Ele já tinha preparado para que ele vivesse algo novo naquele dia. Então chega o momento dele de queimar o incenso. Talvez alguém fosse levantado como sacerdote, mas jamais pudesse ter a oportunidade de queimar o incenso. Não era para todo mundo, era em quem caísse a sorte. E cai em Zacarias. Zacarias então ele entra no templo. Ele entra no templo para quê? Para orar? A Bíblia diz isso? Não. Foi para sacrificar. Enquanto ele sacrificava e queimava o incenso, nós fizemos menção dessa palavra, que havia um povo do lado de fora orando. Era um costume judaico, porque o povo do lado externo acreditava que enquanto o incenso estivesse queimando, as orações que eles faziam lá fora estavam subindo junto com o incenso. Só que eu vejo também por uma ótica, por uma revelação que o Senhor me entregou. Perceba que se você estiver motivado, você motiva outros. Perceba que se você estiver posicionado, outros vão querer se posicionar olhando para a tua vida. Se você der bom testemunho, você vai influenciar positivamente alguém. O povo está orando lá fora, porque tem alguém aqui reverente queimando incenso no altar. Tem um povo adorando lá fora, porque tem alguém que não se dobra a outros deuses queimando incenso no altar. Ah, irmão, quando alguém é reverente, quando alguém é entregue à obra, pode ter certeza que a tua vida vai impactar uma geração.
A tua vida vai impactar uma multidão. Ah, se você decidir ser obediente. Ah, se você decidir fechar os teus ouvidos para aquilo que estão dizendo e focar na voz do teu bom pastor. Tem um povo orando lá fora, crendo, as minhas orações vão ser ouvidas, as minhas orações estão subindo. Quando de repente ele queimando incenso sobre o altar, um anjo do lado direito, Gabriel, o mensageiro. Meu irmão, imagina você. Veio para o culto para prestar um culto. Sacrificou a tua vontade de ficar em casa. Sacrificou os teus desejos de estar dormindo e descansando agora. Mas vale a pena, porque quando tu chega aqui, isso aqui não é algo comum. Sempre quando eu oro, eu peço a Deus, não deixe eu fazer da tua presença algo comum, porque ela não é. Eu sei que muitas vezes na minha correria, eu deixo a tua presença passar de maneira desapercebida por mim. Mas não deixa eu tornar comum aquilo que é extraordinário. Eu sempre falo para Deus, não deixa eu tornar comum a tua presença como se ela fosse normal para mim, porque ela não é. Ele é algo extraordinário, porque toda vez que ele entra para mudar alguma coisa, toda vez que ele entra para fazer alguma coisa, toda vez que ele entra, ele traz impacto nesse lugar. Então não pode ser normal. A gente trata com normalidade por diversas vezes, mas não dá para dizer que é normal. Aquilo que com as minhas mãos eu não posso executar, que só Deus pode fazer. Imagina você entrando nesse culto para sacrificar. Aí um anjo do lado direito. Esse aqui é meu lado direito, tá? Talvez você que está olhando aí, teu lado direito é aqui. Daqui para lá, esse é o meu direito. Tem um anjo aqui observando o meu trabalho. Trabalha. E enquanto eu trabalho, ele aparece dizendo assim, ó. Tu imagina, não temas, Michele. Tua oração foi ouvida. Quê? Tem um anjo do lado direito dizendo, não temas, Zacarias, tua oração foi ouvida. A pergunta é, que oração é essa? Zacarias não está no templo orando agora. Zacarias está no templo sacrificando agora. Sabe o que eu entendo com essa palavra? É que o Senhor, Ele vem para responder orações antigas também. É Ele dizendo, eu vi o tempo que você passou orando. Eu vi o tempo que você passou consagrando. Eu vi. É o Senhor dizendo, eu te vi. Tem gente dizendo, não tem nada. Está esperando, coitada. Ninguém vê, ninguém olha, ninguém sabe quem é ela na fila do pão. Ai, Deus dizendo, deixa eu te esconder mais um pouquinho, minha filha. Deixa eu te moldar mais um pouquinho, sabe para quê? Para no dia da bênção, você não deixar essa bênção se esvair pelos teus dedos. Para no dia da bênção, tu não fazer como muitos, ser alvo de escândalo. Porque no dia da bênção, que é para ser bênção, tem gente dando testemunho. Então é Deus dizendo, aproveita o tempo do esconderijo. Aproveita o tempo em que você está na minha sombra. Na minha sombra, na minha sombra. Não tem muita gente te vendo. Não tem muita gente te ouvindo. Ninguém sabe o preço que você paga. Mas Deus está dizendo, eu estou ouvindo você. Zacarias está oferecendo um sacrifício, o que prova que Deus escolhe todas as tuas orações. Elas não passam desapercebidas pelos olhos de Deus e nem pelos ouvidos do teu Senhor. Talvez você tenha entrado por essas portas pensando, é o último culto. Estou desencorajada. Estou desanimada. Estou destruída. Estou abalada. Estou acabada. Estou sangrando. Sei lá como você está. Mas o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida.
Eu ouvi tuas orações. Eu ouvi tuas orações. Lá era Zacarias, mas aqui é Michele, é Raquel, é Débora, é você que me ouve nessa hora. Você acha que você atravessou por essas portas só para cultuar? Só não, porque cultuar é tudo isso. E como graça, Ele te responde com glória. Porque enquanto você adora, Ele se manifesta para você. Enquanto você presta culto, Ele trabalha em favor da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua história. Não temas. Eu não sei qual é a razão do teu medo. Eu não sei o que tem tentado ofuscar o teu brilho. Eu não sei o que tem tentado sabotar você, minar as suas forças. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Tem um anjo do lado direito dizendo para Zacarias: não temas, a tua oração foi ouvida. Zacarias está atônito. O temor cai sobre ele, tem medo. Como é isso? Isso é extraordinário. Quando o extraordinário acontece, a gente fica atônito mesmo, surpresa. Surpresa. E então ele está ali com medo. E o anjo continua dizendo para ele: o nome dele será João. Ele vai trazer alegria para o meio de vós. Através dele muitos se converterão. Ele preparará o caminho para o Messias. Você entende porque isso aqui não é frase de efeito, isso aqui é Bíblia. O porquê que o tempo da espera muitas vezes e sempre é equivalente ao tamanho da promessa. Zacarias espera todos esses anos, porque o que ele está para receber agora é algo extraordinário. Zacarias espera por todo esse tempo, porque o que ele está para receber agora é alguém que prepara o caminho para o Messias. É alguém, irmão, é alguém que vai ser muito usado para que outros venham a Cristo. Ele vai fazer a ponte. Aí o Senhor está dizendo: está entendendo por que o tempo da espera? Você entende agora porque eu ainda não cheguei no tempo que você esperava que eu chegasse? Você está entendendo porque eu ainda não respondi? Porque eu estou trabalhando para você receber algo extraordinário, minha filha. Se você pudesse contemplar, se você pudesse vislumbrar o que o céu preparou para você. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. O que Deus preparou para você não subiu nem no coração do homem, minha filha. É algo inédito. Enquanto pensam que o teu sucesso virá por um lado, Deus já planejou pelo outro lado. Ninguém pode imaginar o que Deus preparou para você. Ainda que alguém tenha uma ideia, nem se compara para tudo aquilo que Deus escreveu pensando em você. Ei, irmão, isso aqui nem é feito não. Porque quando Jeremias, quando ele encontra Jeremias, que ele diz: te chamei para ser profeta, te escolhi no ventre da tua mãe, quando tu ainda estava informe. Não havia osso, estava informe. Não havia muita coisa, era só um pingo de gente dentro de um ventre. E eu já tinha uma história designada para você. Qual? Profeta. É o Senhor dizendo: eu tenho planos para você antes que você tivesse saído do ventre de sua mãe. Antes que a sua mãe concebesse, eu já tinha algo com você. É por isso que você não pode se comportar como qualquer uma. É por isso que você não pode falar como qualquer uma. É por isso que você não pode viver como qualquer uma. Porque a tua vida é extraordinária. E então Zacarias se depara e está atônito, porque é extraordinário. Tem um anjo dizendo para ele que aquilo que ele pediu há tanto tempo, talvez nesse momento ele nem estivesse pedindo mais, irmãos.
Talvez nesse momento já nem era mais desejo, já tinha talvez se conformado. Tudo bem, se ele fizer é Deus, se não fizer, eu continuo sendo Deus e eu continuo amando. Não sei o que se passava naquela cabeça. Só sei que ele está atônito, com medo, como assim? E ali ele começa a perguntar para o anjo: como se fará isto? Eu e minha mulher já somos velhos. Ele está dizendo assim para o anjo: você entende que na minha casa há uma improbabilidade? Não dá mais. Minha mulher já não tem mais o costume das mulheres. A minha mulher é velha, eu sou velho. Cadê os hormônios para que isso aconteça? Olhando aos olhos humanos, de maneira rasa, impossível. E talvez você esteja vivendo isso aqui hoje. Olhando para a sua história, você diz: impossível isso aqui mudar. Impossível meu casamento mudar. Impossível a minha família mudar. Impossível os meus filhos mudarem. Impossível o meu marido tomar jeito. Impossível. Aí Deus está dizendo: mas tudo é possível ao que crê. Creia. Creia sobre tudo que você pode fazer. Creia no Senhor. E se fortaleça na força do seu poder. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, minha irmã. E quando você diz: estou fraca, ele diz: tu é forte. Mas no dia que se considerar valente demais, cuidado, talvez não seja tanto assim. E então, como se fará isto? Visto que a minha mulher já é velha, estamos avançados em idade. Ele está dizendo assim para o anjo: ah, meu filho, tu chegou foi tarde, hein? Deu ruim agora. Eu acredito no Senhor, mas é que se tu chegasse um pouco antes, se tu viesse naquele tempo em que eu ainda orava, estou agora trabalhando. Acho maravilhoso. Por quê? Deus sempre se manifesta na vida de quem trabalha para Ele. Às vezes o momento que Deus vai te responder não é no momento em que os teus joelhos estão dobrados. Talvez o momento em que Ele vai responder você é enquanto você está atarefado com o trabalho na casa dEle, limpando a igreja, cuidando dos pregadores, vendo qual vai ser a playlist do culto. Aí de repente chega um anjo dizendo: não temas, tua oração foi ouvida. E você está dizendo: que oração? É que eu estava tão ocupada trabalhando para Cristo que eu não lembro qual é a oração que foi feita. Eu fiz tantas, Jesus. Qual é a que tu decidiu responder? E aí, de repente... Ai, meu Deus, não sei dizer de outro jeito. E agora tu imagina. Gabriel diz assim para ele: sou eu, Gabriel. Se posicionou. Quem é tu? Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Está dizendo: sou mensageiro do céu. Quem fala contigo não é qualquer um, Zacarias. Sou eu, mensageiro de Deus. Sou eu, representatividade do mundo celestial, Zacarias. E agora, porque tu não creste nas minhas palavras, então tu ficarás mudo. Uma sentença. Acho interessante. Eu falei: Cristo, mudo? É. Aí o Senhor me fez lembrar de momentos onde eu queria falar, gritar, dar uma resposta, e as palavras sumiam na boca. Aí eu só lembro da resposta afiada quando a guerra acabou. Eu falei: tá vendo? Eu podia ter falado isso. Podia ter respondido assim. Ah, se eu tivesse falado aquilo ia ser top. A gente até ensaia se acontecer de novo. Agora eu estou preparada. Mas na hora, some tudo. Fica igual um gatinho. O leão fica igual um gato, miau. Por quê?
Está todo mundo gritando, rugindo. Faz alguma coisa. Tem gente dando tapa na nossa cara e a gente dá na outra, que é para poder ficar as duas da mesma forma. Endireita aí para não ficar uma banda amassada e a outra inteira. Eu estou quase assim, virando tapete para os outros passar. É isso que Deus faz com uma colérica, né, Michele? A gente pensa, vamos falar, vamos fazer. É agora que eu resolvo. Aí ele diz, é agora que tu se cala e passa vergonha. Que as palavras vão embora. E tu fala, não sei como responder mais. Te juro, eu tenho tanta resposta depois que acaba o problema. Mas na hora mesmo, por diversas vezes já me aconteceu. Porque eu já errei muito. E ainda erro de vez em quando. E Deus permite para me mostrar que ainda precisa ser tratada, né, minha filha? Mas por diversas vezes eu vejo as minhas palavras sumirem. E aí o Senhor disse, lembra quando no meio da guerra e do caos você poderia ter dito, mas não conseguiu dizer? Fui eu não deixando que as tuas palavras firam os propósitos que eu tenho com você. É Deus dizendo para mim e para a tua vida, quando as tuas palavras forem ferir os meus propósitos e projetos com você, eu vou calar você. Eu vou tirar as palavras da tua boca quando elas por algum momento for arranhar um projeto meu com você. Tu não vai entender nada. As palavras sumiram. Eu não sei como responder. Eu não sei como falar. Pareço um gatinho. Aí Deus dizendo, não vou deixar você ferir o que eu tenho com você. Prefiro fazer as palavras saírem da tua boca, de ter você agora como vergonha, porque tu é a representatividade do meu reino. E aí eu profetizo, minha irmã, sobre as nossas vidas, que todas as vezes que a gente quiser falar mais, enquanto deveria ficar calada, que o Senhor venha com essa sentença sobre nós. Bendita sentença é essa que nos faz sábio entre os tolos, porque tem gente que pensa, enquanto eu ficar calado vão passar por cima. Não, minha filha, enquanto você fica calado, você se faz como sábio no meio de uma mesa de tolo. Tem gente olhando e dizendo, é boba, é trouxa, e o céu está dizendo, vai, minha filha, isso é sabedoria. Isso aqui é sabedoria. É não falar quando podia falar, é calar quando deveria gritar. Isso não é de maneira nenhuma ser omissa, não é. Há momentos em que o Senhor, da maneira certa, com as palavras certas, vai te impelir. É algo que Ele te impulsiona, né? Não é que você decide representar o reino. É que quando é o momento, é a hora certa, nada dá errado. E as suas palavras serão suficientes para deixar alguém também calado. Mas é isso na hora certa para quem tem discernimento. Não é usar disso como eu falo o que quero na hora que quero. É certo que às vezes a nossa personalidade vai tentar nos tragar muitas vezes, mas que possamos levar cativo as nossas emoções a Cristo. O Senhor um dia disse a Caim, olha, o pecado bate a porta, hein, Caim? O pecado está à porta, mas sobre ele tu deve dominar. Sobre os teus desejos e a tua ira no coração do teu irmão Abel, tu deve dominar. É o Senhor dizendo, não vem com essa conversa fiada dizendo para mim que foi impulso da tua carne, porque dá tempo de dominar. Você está dizendo, eu fiz porque... Irmão, dá para dominar. Se Ele disse que dá, porque dá. Nós queremos achar respostas bonitas para encobrir coisas feias que nós fazemos. Nós queremos palavras persuasivas para poder responder por nós, quando aquilo que nós fizemos não foi agradável diante de Deus. É Deus dizendo, se ajeita, minha filha. É tempo de se ajeitar, é tempo de dar bom testemunho, é tempo de ser a representatividade do reino. Não importa se é no altar ou na rua,
No altar ou no trabalho? No altar ou no WhatsApp? No altar ou no Facebook? No altar ou na ligação? Não interessa. O meu bom testemunho deve ser o meu estilo de vida. Ele não deve estar acompanhado de mim por um momento, enquanto em alguns minutos eu me encontro aqui. Mas ele deve ser o padrão comportamental da minha vida. Você entende isso? Você precisa deixar que os frutos do Espírito dominem sobre as suas emoções. Quando eu falo sobre as suas, eu digo minhas também. Acha que essa palavra primeiro não corta para mim, minha filha? É por isso que a gente sofre lá no quarto primeiro. E aí então, tu ficarás mudo, Zacarias, já que tu não creu. Que é isso, Zacarias? Tu serviu de maneira irrepreensível. Não parou nenhum momento de servir a Deus. Tu orou tanto, homem, e agora de repente tu não creu? Não é diferente da gente, não. A gente ora por muito tempo e no dia da resposta a gente diz: Senhor, será que é tu mesmo? A gente se consagra há muito tempo para receber algumas coisas. Não que a sua consagração vai te dar alguma coisa. Não é mais do que tua obrigação como crente. Eu não vim aqui dizer para você: ora mais que Deus vai te dar. É tua obrigação. Ore mais. Isso não é mérito, é tua obrigação. Quando alguém fala oro muito, querido, é tua obrigação. Quando diz eu prego muito, é isso aí, tua obrigação. Se entrega muito, é isso aí. Eu canto muito, tua obrigação. Se tu for chamado para cantar, então afina essa voz. É se comprometer com totalidade naquilo que tu foi chamada para fazer. E então tu ficarás mudo. Por quê? Porque não creu. Orou tanto, mas no dia da resposta não creu. No dia da resposta se achou indigno para obtê-la. Se sente um peixinho, um negocinho feio, sabe? Um patinho. Será que sou eu? A minha casa, depois de tanta vergonha, alvo de tantos comentários desnecessários, de tantas piadas de gente que dizia: não sei para que sacrificar no altar. A mulher dele continua estéril, nunca gerou nada. Está servindo para quê se não gera nada? Você está pensando que não é isso que muitos falam a respeito da tua casa, da tua família? Está servindo para quê? Não está gerando nada. Só gera fora. Mas e dentro? Dentro da casa há uma incompletude. Só que há uma incompletude que é determinada pelo céu. Algo que não é padronizado pela terra, algo que foi escolhido pelo céu. Foi do jeito que Deus queria, da forma como Ele queria. E assim também seria com a resposta sobre essa casa. E Ele então diz: agora tu ficarás mudo. Passado alguns dias, Isabel então começa a gerar. E ela se oculta, ela se esconde por 5 meses. Irmão, tá pensando que Isabel é como a gente, Raquel? Agora eu vou mostrar para todo mundo que eu não sou mais estéril. Geral me humilhou, falou da minha casa enquanto eu servi ao meu Senhor. Agora vou eu botar um cropped, passar com a mão na barriga assim, ó. Meu milagre está a caminho, hein? Quem riu, agora estéril não mais. Talvez se fosse eu e você, por isso que a gente não recebeu a promessa ainda. Estamos sendo tratados, que se quer receber fora do tempo, a gente faz isso. A gente fala assim: olha agora meu milagre. Olha agora a minha bênção. A gente quer esfregar na cara dos outros. Porque eles falaram, agora eu vou ter que ver. A mesa está preparada perante os meus inimigos. Mas Isabel não, ela se oculta, ela se esconde. Havia nela sabedoria, porque ela entende que aquilo que ela está gerando, o céu se encarrega de revelar no tempo certo. Você não precisa cuidar de mostrar para alguém aquilo que está sendo gerado em você. Aquilo que está sendo gerado em você, pelo céu, o céu evidenciará no momento oportuno. O céu evidenciará no tempo certo. Você não precisa dizer o que a tua vida
Está frutificando, porque se esse fruto é de Deus, se esse fruto é de Deus, se esse fruto é de Deus, minha filha, esse fruto fala por si mesmo, essa criança fala por si mesmo, a família fala por si mesmo, o ministério fala por si mesmo. Não precisa você dizer que faz, que aconteceu, que o milagre concretizou, não precisa. No dia da bênção, se esconda. Faça como Isabel, se oculta para quê? No tempo certo, aquilo que é do céu se revela. No tempo certo, aquilo que é do céu é revelado. Você não precisa ter essa missão com você. Você não é responsável pela propagação dos feitos de Deus pela tua vida. Porque por onde você passar, a tua vida vai exalar os feitos de Deus. Por onde você passar, a tua vida vai exalar o bom perfume de Cristo. Não é por muito falar, é pelas ações que eu tenho no meu dia a dia. Falando de bom testemunho e de que a nossa vida deve exalar um bom perfume, eu lembrei de um bom testemunho que me aconteceu essa semana e eu preciso contar. Para quê? Para a tua vanglória? Não. Para a glória dos céus, né? Só se for. Eu e Débora frequentamos uma academia e lá nós encontramos quase todas as vezes um homossexual. E todas as vezes, bom dia, boa tarde, às vezes a gente troca alguns sorrisos. E tudo bem. Aí Débora se sentiu com mal-estar, não foi, e eu fui. Então eu estive lá e enquanto eu fazia algum exercício, ele veio perto de mim. Que ele é bem discreto, ele é bem na dele. Eu até estranhei porque ele é muito reservado. Ele quase não fala. Eu e Débora mó tagarela na academia, falando de várias coisas, de milagre de Deus, de bênção. Aí às vezes a gente conta os problemas que a gente está passando. Aí no final a gente mesmo fala assim uma para outra. Não, Deus vai resolver isso para nós. Deus vai resolver. A gente conta o problema e já mostra a solução uma para outra. É assim, Deus vai resolver. É igual de doido, conversa de doido. Te mostra o problema e a gente mesmo já tem a solução. Não, eu sei que Deus vai. E eu contando algo. Um negócio que aconteceu lá em casa esses dias, que foi minha casa quase no término. Embolso já tudo feito, laje batida. Só falei, Mateus, meu esposo, falei, janeiro, a gente compra os pisos, 5 anos de trabalho guardando dinheiro, nós tínhamos 30 mil no banco. E aí a gente falou, vai dar para comprar os pisos da casa toda. E a gente vai entrar na casa no ano de 2025. E a gente se planejando, aquela coisa toda, a obra acontecendo, a gente feliz. Quando de repente o caminhão do meu sogro bate o motor, adivinha o preço? 30 mil. Deus faz assim. Então eu falava, o diabo, que diabo o quê? Não dou glória para capeta não. Quando aconteceu, Mateus turbado, meu esposo, normal a gente se preocupar. Ele é chefe de família, ele é o sacerdote, é normal. Ele se preocupar em querer dar uma estabilidade, em querer fazer o seu melhor, é normal. Mas eu em parceria, em unidade com ele, disse para ele, filho, tá preocupado com o quê? A gente não mora de aluguel, nosso quarto é mobiliado, tá ok. Aqui, esses tesouros que a gente conquista aqui, a gente morre, não leva nada, não dá para levar o tijolo, a casa junto, os pisos. Tá tudo ok, tá tudo bem. Falei para ele, não tô triste. Sabe por quê? Eu creio que Deus fará algo maior do que a gente queria. A gente tinha 30, Deus tem 60, 120, 150. Eu só tinha 30, isso é pouco para terminar uma casa. Quem entende o que é mínimo, sabe o que entende, na verdade, o que é finalidade de uma obra dos finos, sabe o quanto é difícil. Então, eu contando isso para ela lá na academia, para Débora, ela não sabia. E eu dizendo para ela o que tinha acontecido, mas no final eu falei, não estou triste não. Nós emprestamos o dinheiro para o meu sogro, eu preferi assim, porque ele é uma pessoa muito bacana com a gente, eu sei que no tempo e na hora certa tudo vai se cumprir. Mas tinha alguém lá incrédulo. Não incrédulo porque creu, mas alguém afastado de Cristo, alguém vivendo outro caminho, outra visão. E então, ele chega em mim quando eu estou sozinho e disse para mim, Deus te usa para falar com as pessoas sem você saber.
Eu estava falando sobre você, eu falei sobre mim, ele é sobre você. Porque é engraçado que todas as vezes que você apresenta um problema, você sempre apresenta também uma solução. As conversas de vocês são sempre, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai resolver. E ele falou, isso me deu força porque eu estou enfrentando um problema, porque o dinheiro que era para a obra da minha casa, eu precisei dar para uma batida de uma moto que aconteceu lá, na minha casa. Que o carro dele bateu numa moto e ele precisou pagar o conserto. Então o testemunho que a gente dá de vida com Cristo exala, mexe com outras pessoas, fortalece a outros. E aqui eu já caminho para o final, que a Luana já estaria assim, socorro. Eu sei que amanhã todo mundo trabalha, mas cá para nós, já foi mundano, eu sei. A maioria que também já foi. Quando nós estávamos lá no samba, eu sambava muito. Descia até o chão, rebolava tudo. Ih, pensa uma dançarina, só parava de dançar no final da festa. A festa acabava, o som desligava e eu estava dançando. Não tinha pressa nenhuma. Eu só saía quando estavam arrumando as cadeiras. Queria beber até cair. E por que dentro da casa do Senhor a gente tem esse negócio? De querer espremer. É um tempão para falar tanta coisa, mas aí quando é a palavra a gente quer. Deixa! Mas eu concluo aqui porque eu sei. Eu sei que nossa vida não é celestial, ela é humana. E tem muita gente com muitos afazeres assim como eu, mas eu tenho tantos amanhã também, não estou tão preocupada. Amanhã eu passo o dia inteiro no curso. Eu estudo. Um período integral, a tarde inteira. Saio de lá quase noite. E tem a festividade das crianças na minha igreja, eu também vou participar. Então é luta, é isso. E aqui concretizando, existe alguém mútuo, existe alguém gerando. Passado um tempo de gestação, chega no momento certo, ela gera e estou caminhando para o final. Só mais 5 minutos. Então, o menino nasce, digamos assim. Com 8 dias, como era o combinado, o menino é circuncidado. Era parte da lei, da cultura judaica. Então o menino é circuncidado, que representava que o menino estava entregue ao Senhor. Naquele momento a vizinhança já sabe que a casa de Isabel foi alcançada. E aí começam as especulações. Porque eles começam a querer se meter no nome que vai ser dado para o menino. Coisa linda, eu termino aqui. O nome é o nome do pai, Zacarias? Ela diz, não, o nome do menino é João. Gente, quem ouviu a promessa, ou quem ouviu a revelação, dentro do templo, enquanto sacrificava, foi Isabel ou Zacarias? Foi Zacarias, Isabel não estava lá dentro. Como que ela sabe o nome do menino? Aí tentam dizer para ela, conheço ninguém na parentela que tenha esse nome. Por que não vai ser o nome do pai? Parece até que a voz da mulher não tem voz, não tem respeito nenhum, chefe. Por quê? Eles vão tentar e vão falar com Zacarias por aceno. Aceno, ó, porque ele está mudo. Que nome? Já que ele não pode falar, ele pega uma tabuinha. Na tabuinha ele está lá escrevendo J-O-A-T-O. E ele apresenta. O nome é João. O nome dele é João. Escolhido desde o ventre, cheio desde o ventre. O nome dele é João. Tem gente querendo dar pitaco no teu milagre. Tem gente querendo dar pitaco naquilo que você gerou. Dizendo, Michele, o nome dela não é Eloá. O nome dela não é Clara. Por que esse nome? Não tinha outro? Não, quem gerou fui eu. E o nome para aquilo que eu gerei através de Deus, quem designa é Deus. Eu termino aqui. Meu irmão, eu vou ter de não parar de falar. Então, levanta que é para eu entender que a gente acaba aqui agora. Muitos podem se confundir acerca daquilo que você gerou,
A única que não pode ter dúvidas e se confundir é você que gerou. A vizinhança vai dizer: é Maria, é Joana, é como? Quem tem que saber é você. Quem tem que ter certeza é você. Perceba que Isabel não estava dentro do templo quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias. Mas isso prova que tudo que é ligado pelo céu está conectado também na terra. Isabel não estava presente, mas o céu não faz nada errado. No tempo certo, tudo se encaixa. A Isabel está sabendo, o nome dele é João. Por quê? Porque existe um propósito estabelecido sobre a casa dela e o Senhor está no meio. A vizinhança diz: é Zacarias? Não. Vai ser o nome da sua parentela? Não. O nome dele é João. E nós vamos fechar aqui orando. Irmão, quem não pode se confundir com aquilo que está sendo gerado em você é você mesmo. Não tenha expectativa acerca daquilo que estão dizendo ou esperam de você problema. Não estou comprometido com ninguém na terra. O meu compromisso é com o céu. Não interessa o que os outros esperam de mim. Interessa o que Deus ministrou no meu coração para jorrar, amada igreja. Eu não sei o que a igreja precisa, mas o Deus que me usa conhece o que a igreja precisa. É por isso que eu me disponho, não para seguir um esboço que eu tentei, mas não deu. É bonito, mas não dá. Porque o esboço foi para mim, lá no meu quarto. Aqui ele revela os segredos que ele quer falar à igreja. Tem coisas que ele não fala antes do tempo, por isso que eu fico ansiosa. Meu Deus, como é que vai ser? Vai falar o quê? Jesus, não. Eu li, mas não desenrolou nada. E aí? Porque ele fala, é na hora. O mistério que eu te dei no quarto era para você. Do quarto para fora é com eles.